Oi, gente linda! Como vai? Bem-vindos, bem-vindas ao nosso programa Espaço Feminino, que hoje tem muitas informações importantes. Vamos falar tudo sobre aposentadoria rural, tirar dúvidas e também falar quais são as soluções. Como é Novembro Azul, mês de conscientização contra o câncer de próstata, a gente vai falar também sobre a doença, que é a segunda mais comum entre os homens quando o assunto é câncer. Então a gente vai falar sobre quebras de tabus, nós vamos falar de cuidados, alertas, prevenção e também tratamentos. Quer saber tudo? Quer ficar bem informado? Então, fique ligadinho aqui conosco nessa próxima hora no nosso programa Espaço Feminino. Também nos acione pelo nosso WhatsApp. Anota aí, deixa no seu celular 34 99947 4515. Por esse telefone você manda a sua sugestão, o seu recado, o seu abraço, faz a sua pergunta e também participa e fala diretamente com o nosso jornalismo. Estou aqui ligada na sua participação, até porque ao final do programa tem presente entre as pessoas que participarem nessa etapa ao vivo do nosso Espaço Feminino. Então participe comigo, já pega o telefone 34 9947 4515, repetindo para você participar aqui comigo, que a sua participação, a sua presença, a sua sintonia aí do outro lado é sempre muito importante e muito gratificante para mim e para toda a equipe da NTV, nossa FM e também Fatos Já. Ligadinho aqui comigo? Ligadinha? Então combinado, eu vou para o intervalo só para a gente se ajeitar por aqui, você daí, já já a gente volta com o nosso Espaço Feminino. Gente linda, voltamos com o nosso programa Espaço Feminino. Agora, nosso espaço é para falar sobre aposentadoria rural, tirar todas as suas dúvidas, sanar aquilo que você quer saber. Então, participe conosco, nosso canal está aqui aberto, estou sintonizada também na sua mensagem aqui, para que o doutor Rodrigo, que está aqui do meu lado, possa responder também tantas dúvidas que temos que surgem a cada alteração que o governo também apresenta. Como vai, doutor? Boa noite. Boa noite, Ludmila. Boa noite para o seu público. É sempre um prazer estar aqui e poder deixar o seu público cada vez mais informado sobre os seus direitos. Informação é vital, é importante, todo mundo tem que saber, mesmo que a pessoa não trabalhe no campo, na zona rural, quando ela tem informação, ela pode auxiliar o outro com o seu conhecimento. Então é isso, o nosso programa, também o foco é esse, para que as pessoas saibam e possam ajudar o outro. Mas falando então de aposentadoria rural, qual é o sujeito que tem direito a ela? Bom, Ludmila, das outras vezes que nós tivemos aqui, nós falamos dos segurados que são filiados ao INSS, do empregado formal que tem carteira assinada, do autônomo contribuinte individual, daquele que se filia voluntariamente, que é o contribuinte facultativo, e tem aquele trabalhador que está no campo, na pequena propriedade rural. Esse é o segurado especial. Ele está filiado ao INSS e, diferente dos demais, ele está filiado ao INSS apesar de não verter contribuições mensalmente. Essa é a diferença, por isso que ele é um segurado especial. Ele está segurado do INSS, mesmo sem verter contribuição todo mês para o INSS. Então, esse sujeito, ele não faz aquela contribuição? Ou ele é preciso recolher para ter direito a esse benefício? Bom, o que é o segurado especial em si, né? Ele é o pequeno agricultor. Quando a gente fala de aposentadoria rural do segurado especial, a gente está falando do pequeno agricultor. O que é o pequeno agricultor? É que tenha uma propriedade rural, seja como poceiro, meieiro, comodatário, de até 4 módulos fiscais. Um módulo fiscal aqui em Patos de Minas, salvo engano, é de 60 hectares. Então, uma propriedade aí de até no máximo 4 vezes esse número, que trabalhe com atividades de subsistência, economia familiar ali com a sua família e que não seja empresário do campo. Então, independente de verter contribuições, se ele comprovar que se enquadra nesses requisitos, ele é sim segurado do INSS, independente de verter contribuições mensais. Ok, então, além de poder requerer a aposentadoria, esse segurado especial tem direito aos outros benefícios que são concedidos?
pela Previdência? Sim. A Constituição de 88 ela veio para equiparar o trabalhador do campo ao trabalhador urbano naquilo que for possível, né? Então, todos os benefícios a que um trabalhador urbano tem direito, o trabalhador rural também vai ter. A diferença para esse pequeno produtor é que é importante dizer, tá, gente, que também entra nessa categoria o pescador artesanal, o extrativista, quem mexe com fazer, por exemplo, quem está lá fazendo colheita do açaí, de castanhas, de produtos da floresta, né? E o pequeno garimpeiro também entram nessa categoria. Por um olhar de governo, sobretudo da Constituição de 88, decidiu-se que essas pessoas têm um trabalho mais árduo, mais desprotegido, têm mais dificuldade de verter essas contribuições e decidiu incluí-las no rol daqueles que são segurados do INSS. Então, sim, ele terá direito a todos os benefícios que um trabalhador urbano com carteira assinada também teria. Mas, por exemplo, quais são os critérios no caso da aposentadoria rural? Tem que obedecer a idade mínima, tem que aí seguir também algumas regras para ter direito? Bom, sim. A idade mínima, uma das grandes vantagens para o trabalhador rural é que a reforma da Previdência não alterou a aposentadoria do segurado especial. O segurado especial, como ele não verte contribuições ao INSS, ele tem direito a uma aposentadoria de um salário mínimo. Tá? Então, a idade mínima para o homem é de 60 anos e para a mulher de 55, justamente por essa política de governo, uma política do legislador, de governo, de entender que o trabalho do campo é um trabalho mais árduo, mais cansativo, que desgasta mais, por isso eles têm direito de se aposentar mais cedo. Basta comprovar que sempre esteve envolvido durante pelo menos 15 anos na agricultura de economia familiar, né, na pequena propriedade rural e na atividade do campo. Se comprovar esses requisitos, o problema é comprovar esses requisitos. Isso que eu ia te perguntar agora. Então, quais são os documentos aí que vão comprovar? Porque muitas vezes não tem toda essa comprovação por meio, né, de um papel, por meio físico aí, que vá garantir que essa pessoa esteve envolvida, né, nesse trabalho rural. Então, o que ela tem que juntar, o que ela tem que se preocupar para ter acesso a esses benefícios, portanto? Então, Ludmila, esse é um dos grandes entraves da aposentadoria rural, dos benefícios para o pessoal do campo, na verdade, é a documentação. Porque como você não tem aquela contribuição todo mês ali, que já comprova a sua filiação, você precisa desses documentos. Então, é importante, e aqui vai o recado para vocês que trabalham no campo, todo documento que vincule vocês à propriedade, à terra que vocês estão trabalhando, é importante que se guarde. Porque se você tiver pelo menos um lastro documental, você consegue... Mas que tipo de documento seria esse? Bom, vamos lá. O registro da propriedade, se você for proprietário, a declaração do ITR, certidão de nascimento, atenção pais, quando forem registrar seu filho, se vocês trabalham na terra, coloquem lá que são lavradores, na certidão de nascimento de seus filhos. Quando forem se casar, coloquem lá que são lavradores. O ITR, que declara as inscrições que é preciso fazer nos órgãos estaduais para escoar a produção rural, cadastro como produtor rural, notas fiscais de compra e venda de insumos agrícolas, e assim por diante. Certidão escolar que mostra que os filhos estudaram em escola rural. Todo documento que te vincule ao campo vai servir para, pelo menos, é o que o INSS chama de início de prova material, para provar que você estava lá no campo na época em que você alega. É sempre importante que você tenha documentos que comprovem o início do período, o meio do período e o final do período. E como é que fica o caso da mulher do campo? Ela também está trabalhando, né? Ela também está naquela propriedade, naquela área, auxiliando a família. Ela tem o mesmo direito que o homem, ela pode recorrer e tem direito à aposentadoria rural da mesma forma?
Tem direito à aposentadoria rural da mesma forma, tem direito a salário maternidade, é demonstrar através de documentos. E aí esses documentos, Ludmila, até mesmo no próprio INSS, eles podem ser corroborados por provas testemunhais. Você vai levar pessoas que convivem ali no seu entorno e vai provar. Olha, não, realmente, ele trabalha lá no campo, ela trabalha lá no campo, eles vivem disso. São pequenos produtores. Esse tipo de aposentadoria não é para o grande produtor. Esse grande produtor é um empresário rural. Cai no processo da aposentadoria normal. Tem que recolher, exatamente. Por aí vai, não tem nenhum tipo de benefício? Não. Agora, a mulher do campo, ela tem direito a todos os benefícios que qualquer outra mulher trabalhadora urbana teria, comprovando a situação de seguridade especial. Por que é importante ter esses documentos? Existe muita fraude nesse benefício justamente porque ele independe de recolhimento. Então, muita gente que não recolheu durante a vida tenta se passar por produtor rural, de pequeno porte. E por isso o INSS e até mesmo a Justiça olha com uma lupa bem de perto essa documentação. Por isso é importante que toda a documentação que você tenha, mas aí, doutor, você guarde. Por exemplo, se for uma pessoa que trabalha numa fazenda e que é uma propriedade de grande porte, mas ela está vinculada como empregado, aí tem que haver o recolhimento normal, porque não entra nessa categoria de segurado especial? Não, exatamente. Ótima distinção, ótima pergunta. Uma coisa é o segurado especial, que é esse pequeno produtor, que ele tem a propriedade, a posse, ou ele é meieiro com alguém. Outra coisa é quem trabalha para o dono de uma fazenda. Ele também é empregado, ele também é do meio rural. Vai se aposentar mais cedo também, porque o trabalho do campo é mais pesado. Só que aí ele vai se aposentar contribuindo normalmente para o INSS. Aí, no caso, a esposa que também trabalha nesse tipo de propriedade também tem que recolher, tem que ser tudo de uma forma tradicional. Tudo de uma forma. A diferença é que aqueles que trabalham com atividade tipicamente rural vão se aposentar mais cedo. Vale a mesma idade, 55 para a mulher, 60 para o homem. Só que aí ele vai se aposentar, o empregado rural, com o valor de acordo com aquilo que ele recebia. Então pode ser que seja mais que um salário mínimo. Mais que o salário mínimo. Por conta da contribuição do recolhimento. Exatamente. O empregado rural ganha um salário mínimo, o segurado especial ganha um salário mínimo, justamente porque ele não recolhia. O empregado rural vai se aposentar de acordo com o que ele recebia, com o valor das contribuições dele. Agora, doutor, aquela pessoa que entra nessa categoria de segurado especial ou entra como beneficiário de aposentadoria rural, mas ela trabalhou num passado na zona rural e, de repente, mudou-se para a cidade. Uhum. Pode juntar esse tempo que foi trabalhado no campo com o que foi empregado na cidade para a soma e aí requerer a aposentadoria? Ludmila, acontece muito, né? A pessoa ali na juventude, até, por exemplo, vamos pegar o caso aqui de uma mulher que veio na adolescência, juventude, se casou e mudou-se para a cidade. Mas durante toda a fase da juventude dela ali, antes de se casar, ela trabalhou no campo com os pais. Esse tempo poderá ser aproveitado. Muitas vezes veio para a cidade, se dedicou muito tempo às tarefas do lar e pegou um pequeno período ali trabalhando de carteira assinada ou contribuindo e não tem tempo suficiente para se aposentar. Esse tempo de trabalho, de labor rural que aconteceu lá atrás não fica perdido, porque esse tempo que você trabalhou no campo, você é segurado de INSS. Mas aí vai ter desconto no tempo de idade mínima? Não, a idade, essa é uma distinção importante. Quando você vai usar o tempo pretérito do trabalho rural lá atrás, a idade volta para a idade urbana. Aí a mulher sobe para 62, o homem sobe para 65. Só se aposenta com 55 ou 60 o rural puro. Esses segurados que usam o tempo rural lá do passado, eles vão obter a aposentadoria que a gente chama de aposentadoria híbrida, porque aí ele está mesclando tempo de labor rural e tempo de labor urbano. Então você pode aproveitar. Então, para vocês que estão aí e não pegaram uma regra de transição importante da reforma da Previdência, pode ser que você tenha um período de trabalho rural lá atrás, que se for reconhecido vai te permitir se aposentar mais cedo.
Esse tempo não fica perdido. É importante saber disso, é muito importante. O difícil é só comprovar aí quando, com toda essa documentação, que exige uma burocracia até para evitar fraude no Instituto, mas é um processo que tem que ter atenção. Eu vou dar uma dica importante. Ao longo aí, porque se não juntar tudo isso, não ficar preocupado de pegar nos órgãos, as repartições públicas, né, matrículas e tudo mais, e posto de saúde, enfim, se não pegar tudo isso, pode ser que lá na frente, quando a pessoa vá para trás, é muito difícil ter acesso. Pode ser. E às vezes é difícil, dependendo da idade, até conseguir testemunhas. Às vezes as pessoas que viveram naquela época que você trabalhou no campo já se foram. Já faleceram, né? Às vezes eu já peguei casos em que foi difícil conseguir até testemunhas. Mas eu vou dar uma dica importante, às vezes a pessoa vem para a cidade e os pais continuaram no campo e se aposentaram, conseguiram a aposentadoria rural. O processo dos seus pais, que se aposentaram como rurais, vai servir de prova para você utilizar o seu tempo lá do passado. Então, todo papelzinho que seus pais, seus irmãos tiverem, que também comprovam que eles estavam no campo, peça para eles, guarde com muito carinho, que ele pode te servir no futuro. Agora, você falou da questão da reforma da Previdência, mudaram muitas regras, mas alterou de forma significativa, tanto para o requerer aposentadoria rural, quanto para o segurado especial? Para o segurado especial, não alterou em nada. Continua da mesma forma. Para o empregado rural, alterou a fórmula de cálculo, né? Se ele fosse aposentar por idade, ele teve sim um prejuízo muito grande no cálculo. Para o segurado especial não tinha como mexer, porque já é um salário mínimo, né? Então, depois da reforma, vão calcular o salário de benefício do empregado rural como se calcula qualquer outro benefício hoje em dia. Parte-se da média do salário de contribuição dele, multiplica por 60%, e vai colocando 2% ao ano, que ultrapassa 15 anos de contribuição, 15 anos de contribuição o homem e a mulher. E aí, quer dizer, se a pessoa trabalhou 20 anos, ela vai se aposentar ali com 70% do que ela poderia se aposentar antes da reforma. Então, para o empregado rural, alterou sim, bastante. Olha a pergunta da Maria Aparecida. Ela fala, olha, tenho 60 anos, eu paguei INSS durante 4 anos, ela tem um sítio, trabalha nesse sítio, ela paga todos os impostos também dessa propriedade, ela tem direito a se aposentar? Dona Maria, a questão é há quanto tempo você trabalha nesse sítio e se você tem essa atividade desse sítio como seu meio de subsistência. O segurado... Então não é só um fato de ter uma propriedade. Exatamente, não é só o fato de ter uma propriedade rural. Eu tenho uma pequena chácara aqui, isso nunca categoriza a pessoa como trabalhador rural. É o que eu disse lá no início, é aquele que exerce atividade de agricultura, de economia familiar, ou seja, ele depende daquela propriedade para sobreviver, para a subsistência dele. Então, o simples fato de ter a propriedade rural, por si só, não quer dizer que você faça jus à aposentadoria rural. Então, o segurado especial é aquele que tem a pequena propriedade, que trabalha nela, que explora a atividade de agricultura familiar, que depende daquilo para sobreviver. Afinal, é quase que um benefício social, é uma política de governo. Mas aí ela tem que comprovar, olha, eu sobrevivo daqui, eu tiro minha renda, é daqui que eu consigo a minha subsistência. Então, digamos, ela tem 14 anos, ela contribuiu 4 anos. Digamos que ela tem sítio há 11 anos e planta lá hortaliças e vive disso, de vender essas hortaliças para sobreviver. Ok. Em tese, ela teria direito ao benefício, né? Se ela depende desse sítio para a subsistência dela. E se for um sítio pequeno, não necessariamente ela teria que recolher também. Não necessariamente. Aí entra na questão o senhor já explicou aqui, do pequeno produtor. Exatamente. Que é um segurado especial. Agora, no caso também, pode ser uma dúvida assim, eu trabalho no campo, recolho o INSS para tentar um teto maior, para conseguir um valor de aposentadoria maior. Então, o contribuinte individual, aquele que trabalha como contribuinte individual, nós teremos que analisar no caso concreto, porque como que é a situação de comércio dela?
né? Se ela tiver uma empresa rural, alguma coisa desse tipo, em razão desse sítio, do que ela produz lá, ela vai se aposentar como qualquer outra pessoa, na idade de qualquer outra pessoa. Agora, se ela é pequena produtora rural, ainda que seja só para vender aquele excedente de produção ali, aí ela tem direito a se aposentar mais cedo. Ok. E se esse pedido for negado? Se esse pedido for negado... Então, se esse pedido for negado, é procurar um profissional da área do direito previdenciário. O profissional vai avaliar os documentos que você levou até o INSS. Ele vai avaliar os documentos que você tem em mãos, vai verificar se há a possibilidade de conseguir outros documentos. Existem muitos documentos que ficam lançados nas próprias bases governamentais, que às vezes a pessoa não entende que aquele documento comprova o período de labor rural. Uma das coisas que eu mencionei aqui é a declaração do ITR, o cadastro de produtor rural, o CCIR, entre vários outros documentos, né? A certidão de nascimento, a certidão de casamento, certidão de batismo, prontuário do posto. Então, o profissional ele vai te orientar quais os melhores documentos, quais os documentos que vão te ajudar a comprovar essa situação. E aí, ou ele vai partir para fazer uma revisão do indeferimento do INSS, ou vai partir para uma ação judicial. E aí, na ação judicial, você terá oportunidade de juntar esses documentos e, mediante uma decisão judicial, obter o benefício. Antes disso, a pessoa, então, reuniu toda essa documentação, está pronta para entrar com a ação, com essa proposta de aposentadoria. O que ela tem que fazer? Bom, é sempre bom... Quando você vai até o INSS ele sempre vai te orientar de que você não precisa de um advogado para fazer esse tipo de pedido. De fato, não precisa, você não é obrigado a ter um advogado. Mas, para esse tipo de pedido mais complexo, que envolve uma análise mais aprofundada de documentos, eu sempre recomendo a consulta a um advogado, o auxílio de um advogado. Porque ele vai te dizer, olha, isso aqui ajuda, isso aqui não ajuda. Por exemplo, todo mundo ainda tem em mente a declaração do sindicato rural, né? Todo mundo antes ia procurar o sindicato rural para pegar a declaração de atividade rural. Hoje em dia ela já não tem mais um valor jurídico tão importante. Então, um advogado especialista em direito previdenciário vai saber te orientar sobre quais os documentos que vão te ajudar a provar o seu direito ou não. Muitas das vezes, com orientação, o segurado consegue o benefício ainda no INSS, sem precisar ir para a justiça. Porque quando vai para a justiça vai demorar 2, 3 anos, né? Um processo bem instruído funciona no próprio INSS. Em quanto tempo, mais ou menos, que sai? Bom, nós tivemos uma lei recente aí do Papafila, né? Tem uma alteração aí do governo, que até dezembro vai ter zerado essa fila, vai agilizar todos os atendimentos. Na prática, isso vai funcionar? Essa lei nova, ela ainda está dependendo de uma regulamentação do Poder Executivo. A lei está lá, mas a lei ela veio como uma instrução geral, né, sobretudo para benefícios por incapacidade, diminuiu o prazo de análise dos benefícios, mas ela depende de regulamentação do Poder Executivo. Então, a lei está lá, autoriza a regulamentação. Vamos aguardar a regulamentação. O que a gente tem hoje é que, para pedidos de aposentadoria, o que está valendo é o acordo entre o STF e o Ministério Público Federal e INSS. O prazo mínimo é de 90 dias. O que está valendo hoje ainda é isso, né? Porque aquela lei, para ter efetividade, ainda está dependendo de regulamentação, que ainda não saiu. Vai ser um trabalho colocar isso em prática, dada a quantidade de pessoas que estão na fila tentando a garantia dos seus direitos, ter acesso àquilo que é devido de fato. Nós já temos um ganho que é hoje, né? Principalmente para quem procura profissional, que é o INSS, é o meu INSS. Antigamente você tinha que ir, lembra? Tinha filas de pessoas que dormiam ali na porta, não sei se era a realidade aqui, mas em cidades muito grandes, as pessoas passavam a noite na fila do INSS. Tinha realidade. Agora você em número menor, óbvio, mas sim. Agora você pelo menos tem a vantagem de poder fazer tudo digital, montar esses documentos digitalmente e aguardar, não precisar se submeter mais àquela situação de chuva, frio, noite sem dormir. Era desumano.
Então, o prazo, em tese, é 90 dias, né, para o INSS analisar a sua aposentadoria. Agora, eles têm um robozinho lá que às vezes indefere em 2 minutos, né? Tem uma inteligência artificial lá agora. Mas o prazo é esse. O que está valendo, por enquanto, é esse. Muito bem, eu conversei com o Dr. Rodrigo Barbosa, ele que sempre participa aqui do nosso programa com assuntos importantes, interessantes, que afetam diretamente a nossa vida. E é sempre bom a gente se municiar aí de informações que serão úteis em alguma etapa. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, viu? Sempre um prazer e sempre à disposição. A gente vai para o intervalo agora, mas fiquem aqui comigo. Já já eu volto com mais Espaço Feminino. É bom esse assunto, né? Gente linda, de volta com o nosso programa Espaço Feminino. Continuamos com um assunto importante que a gente deve se informar outras pessoas. Por isso, nós convidamos um time aqui de especialistas para a gente falar sobre câncer de próstata. Também tem alerta para câncer de pele, de uma ação que vai acontecer aqui em Patos de Minas. E é importante a gente frisar que o Novembro é Azul, mês de alerta, mas os cuidados são em qualquer época do ano. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, segundo o INCA. Olha esse dado. De 2023 até 2025, devem surgir 71.730 novos casos de câncer de próstata. Por isso, a gente fala agora sobre cuidados, alertas, tratamentos, prevenção. Eu converso com o Dr. Pablo Cavalheiro, ele que é oncologista clínico. Como vai, Dr. Pablo? Tudo bem? Oi, Ludmila, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem também. Converso também com o Dr. Silas Negrão, que também é oncologista clínico. Prazer, Olá, Dr. Silas. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E comigo também a dermatologista, a doutora Nara Vieira. Como vai, doutora? Quanto tempo que eu não a via? Boa noite, Ludmila, muito obrigada pelo convite. Prazer em revê-la. Vamos começar explicando, Dr. Silas e Dr. Pablo, o que é a próstata? Qual que é a função dela? A importância desse órgão para os homens? A próstata, ela nada mais é que uma glândula, que ela fica localizada logo abaixo da bexiga e na frente do reto, que é onde a última passagem do bolo fecal, né? Das fezes, na verdade. A função da próstata é produzir o líquido aonde o espermatozoide ele é condicionado, né? Então, com o passar dos anos, a próstata acaba diminuindo a função dela. Então, ela tende a diminuir a função e aumentar de tamanho com o passar do tempo. Isso acaba aumentando o risco de desenvolvimento de doenças na próstata. Agora, doutor Silas, esse fato de aumentar já é uma propensão para o desenvolvimento de um câncer ou não tem nenhuma relação? Nós temos duas patologias principais relacionadas ao aumento da glândula, né? Uma é uma patologia benigna, que é a hiperplasia prostática benigna, que também dá sintomas urinários obstrutivos. E nós temos também a neoplasia prostática, que é o câncer de próstata, né? Então, os sintomas, eles são análogos. Então, por isso que necessariamente é importante a avaliação do urologista com o toque. E alguns pacientes, no decorrer do tempo, né, com a idade, dependendo da raça, do histórico familiar, o paciente ele pode vir a desenvolver que uma célula tumoral, ela perde o controle, né, do seu ciclo de vida e começa a se multiplicar de uma maneira errática, de uma maneira descontrolada, né? Nesse processo, né, a célula tumoral, ela perdendo esse controle, ela vai crescendo e aumentando a glândula prostática. O canal da urina passa no meio da próstata, então isso obstrui o canal urinário.
isso dificulta muitas vezes a micção, que seria a capacidade do paciente urinar. Então, esse diagnóstico entre uma doença benigna e uma doença maligna, ele requer uma avaliação do especialista, que geralmente é o urologista, né, com o toque retal, com o exame de PSA que nós iremos falar, e essa relação, ela também está associada a mecanismos hormonais no decorrer do tempo do paciente, na qual o hormônio masculino, que é a testosterona, participa ativamente no crescimento tumoral, né? O senhor citou aí um sintoma que a pessoa que tem um tumor vai identificar. Tem outras características, tem outras mudanças que o homem tem que ficar atento, que pode indicar que ele está com problema? Sim, tem. Então, um dos primeiros sintomas que aparecem a gente chama de hesitação urinária. Então, o paciente ele tem a necessidade de urinar, mas entre essa vontade de urinar e o início da urina requer um certo tempo. Então, ele demora um pouco para o jato urinário sair, né, do pênis, né? O segundo aspecto, muitas vezes associado, é que o paciente, às vezes, ele urina e ele tem a sensação de não ter esvaziado completamente a bexiga. Então, ele sente que fica um resíduo e isso faz com que ele aumente a frequência urinária. A dificuldade urinária, né, que seria um aumento da força, né, do torque abdominal para conseguir expelir a urina, faz com que às vezes o paciente levante várias vezes à noite, que também pode ser associado a outras patologias, né? E o paciente ele pode ter dor local, até sangramento, seja na ejaculação, né, seja na urina, que é mais difícil, né? E o paciente tem um jato urinário mais fraco. Então, o tempo para ele urinar é mais demorado. Então, modificações do jato, modificações da força para urinar, né? O aumento da frequência, uma maior dificuldade, algum tipo de alteração da cor da urina, tudo isso ele pode inicialmente denotar um aspecto relacionado ao crescimento e à obstrução do canal urinário devido ao tumor. Isso nas fases iniciais, né? Nas fases tardias, para quem não faz, digamos, necessariamente esse rastreio, o tumor prostático ele pode se apresentar já numa fase avançada, ou que o tumor esteja disseminado, né, que a gente chama de metástase. E aí o paciente, geralmente, ele tem metástase óssea, então ele pode aparecer com uma dor na coluna, Mas necessariamente terá passado por essa fase inicial e esse paciente ignorado esse sintoma, ou pode, já quando ele sentir alguma coisa, já está nessa fase, num estado de maior comprometimento? Não, ele pode ter já sintomas relacionados à metástase sem necessariamente ter sintomas relacionados à obstrução. Por quê? Porque o tumor da próstata, geralmente, ele cresce na periferia da glândula. Então, o tumor ele pode crescer, ao invés de internamente obstruir no canal, ele crescer, digamos, externamente, né? E o paciente, ele não necessariamente, ele apresenta esses sintomas obstrutivos, mas a maior parte, sim, ele já tem algumas alterações locais do ato miccional, né, da urina, né? Mas existem alguns casos que ele apresenta já com sintomas relacionados à disseminação do tumor. Pois é, doutora, e aí quando a gente fala doutor Pablo, nesse estágio avançado, isso poderia ter sido verificado numa outra etapa, mesmo que esses sinais tenham sido ignorados ou porventura não apareceram, se essa consulta periódica, os exames necessários tivessem sido feitos
fatidicamente teriam identificado a doença num estágio precoce ainda? Sim, Ludmila, até uma oportunidade que você está dando para a gente, da gente quebrar alguns tabus, né? Que ainda existe, infelizmente. Muito tabu. Inclusive, era pra gente ter tentado trazer paciente aqui, mas ninguém quer muito falar sobre isso. A gente estava conversando com algumas semanas, vamos fazer. A gente tá que esse programa é de alerta, de abertura. Você olha, paciente... Não quer falar sobre isso. Mas, enfim. Mas a gente respeita, até porque... Não, a individualidade de cada um também. Por meio desses relatos, a gente consegue também uma se identificar, né? Incentivo, e as pessoas percebem que não estão sozinhas. Mas, assim, ó, o Dr. Silas falou sobre o exame de toque, por exemplo, que é o maior tabu, né, sobre isso, na verdade. O exame de toque, quando a glândula cresce e quando ela está doente, ela muda de consistência. Então, ela fica mais endurecida. Às vezes é possível, no exame de toque de segundos, porque às vezes parece que vai ficar lá eternamente fazendo toque. Mas não, rapidamente, um profissional treinado faz em segundos, às vezes consegue identificar o nódulo até antes do exame de sangue, que é o PSA, que também é um exame que a gente usa às vezes para rastreio, mas não é o ideal. A gente consegue sentir até antes o PSA alterar. Então o exame de toque é importante e tem seu papel. E sempre identifica, se fizer o exame de toque, tem outros exames? Não, o exame de toque é igual o Dr. Silas falou, normalmente quando o tumor está mais na periferia, mais na borda, a gente consegue identificar, ou quando a consistência da próstata da glândula muda, né? Normalmente ela é elástica, assim, né? E aí ela fica endurecida e a gente consegue identificar. Mas, por exemplo, tem o PSA, que é um exame de sangue, e que ele altera também com o aumento do volume da próstata. Aí, os níveis de PSA, eles podem aumentar também com a idade. Então, assim, ele não é tão fidedigno no rastreio, por exemplo. Porque outras condições, por exemplo, uma inflamação da próstata pode alterar o PSA. Andar a cavalo pode alterar o PSA. Às vezes, o paciente andou o dia inteiro de bicicleta, porque trabalha com isso, e vai colher o exame de sangue no outro dia, também pode alterar o PSA. Então, o ideal é fazer um acompanhamento médico para a gente poder escolher o melhor método que se encaixa na realidade do paciente e que ele aceita. Tem outros exames que podem ser Tem ultrassom de próstata, que a gente às vezes identifica que a próstata está alterada, né? Tem a ressonância, que a gente consegue identificar também a alteração. A ressonância é o mais específico, né? Mas assim, a gente está falando às vezes de uma realidade de um exame que não está tão acessível, se comparado à acessibilidade de fazer um toque, um exame de sangue, uma ultrassom, né? Exato. Doutor, o senhor disse aí antes de um perfil de paciente que está mais predisposto a desenvolver o câncer de próstata. Qual é esse tipo de pessoa que tem que estar preocupada? Mas a gente sabe que todo mundo tem que ter atenção, todo mundo tem que buscar a prevenção. Não são só essas pessoas que estão enquadradas, que devem regularmente fazer o exame, fazer o rastreamento, fazer tudo isso. Então, assim, quais são as pessoas que podem ou têm mais chance de desenvolver, mas não excluindo as demais, porque a questão de prevenção, de cuidados são para todos? Ótima pergunta. A idade é um aspecto fundamental. Então, existe um estudo que fala que se os homens vivessem até 100 anos, 99% dos homens teriam algum tipo de alteração da próstata no sentido tumoral. Não que necessariamente isso fosse evidenciado do ponto de vista clínico, né? Então, a idade é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é o histórico familiar, né? Então, pai e irmão, né? Dois parentes de primeiro grau, né? Eles geralmente denotam uma maior possibilidade de desenvolver o tumor, né? Um parente 2 vezes maior chance de ter o desenvolvimento da neoplasia, 2 parentes 5 vezes maior a chance de desenvolver, né? Então, o histórico familiar é muito importante, né? Isso faz com que o rastreio até seja antecipado, né? A partir dos 40, 45 anos, né? Aí vai depender de qual linha diretriz que nós iremos seguir. Outra questão é a raça. Os afrodescendentes, eles têm uma maior predisposição ao desenvolvimento de neoplasia prostática e também de uma maior agressividade tumoral. Então, esses são os aspectos que são imodificáveis, né? A idade, a raça, né? E o histórico familiar. Existem outros aspectos que são relacionados ao estilo de vida da pessoa, né? Então, a obesidade,
né, o sedentarismo, o excesso de carnes vermelhas, embutidos, enlatados, né, uma dieta pobre em fibras, né, que isso, em todo o cenário da oncologia, né, a gente sabe que a dieta ela tem um impacto direto e na próstata não é diferente. O etilismo e o tabagismo, né? Então o alcoolismo e o tabagismo, o cigarro, eles também estão associados a um aumento leve, mas também estão associados a digamos assim, a uma taxa maior de desenvolvimento, né? Então esses fatores, né? Eles são muito importantes. Existem algumas modificações genéticas, né? Que podem acontecer esporadicamente, que não necessariamente são hereditárias, ou seja, que são transmitidas de uma geração a outra, mas que a pessoa, no decorrer da vida, ela pode apresentar mutações espontâneas do DNA, né, que controla todo esse aparato, né, da salubridade da glândula, né, que podem também decorrer no tempo e isso acabar infligindo numa maior incidência do tumor, né? Então, esses são os aspectos principais, né? Então, assim, a atividade física é necessária, o controle do peso corpóreo. São formas preventivas para todo mundo, que a gente deveria seguir desde pequenos ao longo da existência. Deve ser um hábito, né? Todo mundo, né? Vamos fazer assim, eu vou para o intervalo agora, já já a gente volta, fala sobre tratamento, mais cuidados e também sobre câncer de pele, da ação que vai acontecer aqui em Patos de Minas. Então fiquem ligadinhos, já já a gente volta. Continuamos nessa parte final do programa falando do câncer de próstata, mas daqui a pouco a gente vai falar também de ações preventivas ao câncer de pele, que nós vamos dar ênfase no próximo mês, que é dezembro laranja, então vale alerta, o programa também é sobre cuidados, é sobre saúde, afinal de contas é a nossa prioridade. Se a gente não estiver bem, com saúde, tranquilo, a gente não consegue fazer as outras atividades, o que a gente quer da nossa vida. Agora, voltando a falar sobre câncer de próstata, quais são os tratamentos normalmente que são indicados para casos desse tipo de tumor? Então, o câncer, lembrar que o tratamento sempre é individualizado, né? Porque a gente faz o diagnóstico e classifica, né? Se a doença ela é baixo, risco intermediário ou alto risco. Baseado nessa classificação, que é de acordo com a característica da biópsia, exames laboratoriais, a gente define se o tratamento vai ser só local, com cirurgia ou radioterapia, ou se a gente vai, de repente, se a doença já está metástase, como o Dr. Sila notou, a gente tem que, às vezes, lançar a mão de quimioterapia, hormonioterapia, que, na verdade, é uma terapia com privação do hormônio, a gente faz um remédio para diminuir a testosterona. Então, assim, tem uma infinidade de tratamento e eu sempre brinco com meus pacientes, assim, que o câncer de próstata hoje é um câncer que a gente tem bastante opção de remédio, bastante opção de tratamento e normalmente os nossos pacientes, salvo algumas exceções, eles morrem, não morrem de câncer de próstata, eles morrem com câncer de próstata. Então, é importante saber que tem tratamento e quanto antes a gente fazer o diagnóstico, mais seguro de cura a gente está. Vamos falar para o Elvis aqui, enfatizar, porque ele fala, olha, eu estou preocupado, eu já devo fazer exame de PSA, com quantos anos então eu devo começar? Olha, essa é um debate muito importante, qual a idade para a gente fazer esse rastreio, né? Então, tem algumas linhas linhas guias internacionais, europeias, americanas e até sociedades brasileiras que falam a partir dos 50 anos iniciar o rastreio do PSA. Outras iniciam a partir dos 45 anos. Mas essa avaliação inicial, Ludmila, ela depende muito também do histórico familiar. Porque se o paciente tem um histórico familiar, é necessário que ele comece o rastreio antecipadamente. Então, a partir dos 40, 45 anos, né, já seria bom essa avaliação do exame do PSA e do toque. Como 97% dos tumores aparecem acima dos 50 anos, 50 anos é uma idade
que já é assim muito propícia à avaliação do PSA, né? Então a gente vem antecipando cada vez mais esse rastreio, né? E então junto com os sintomas e com o toque, né? E a depender do histórico familiar, né? 45, 50 anos já é a data ideal para iniciar a fazer esse rastreio. O Carlos pergunta quais são os efeitos dos tratamentos. A questão da impotência sexual ainda é um problema? Olha, esse é um grande problema. Eu até converso com os pacientes, a gente tem muitos hormônios. Infelizmente, no tumor de próstata, o que alimenta o tumor é a testosterona, que é o hormônio masculino, que impacta sobre a libido, sobre a questão da relação com a companheira, né? Então, sim, impacta. O paciente ele tem uma perda digamos assim, da vontade da atividade sexual. Ele pode ter alguns sintomas colaterais, como perda de iniciativa, sintomas parecidos com, entre aspas, uma depressão. Ele perde aquela vivacidade, pode ter uma perda de massa muscular, mas é importante ressaltar o seguinte: esses efeitos colaterais, eles são mínimos comparado ao que a doença pode causar, né? Então, nós médicos, temos que priorizar o tratamento da patologia, porque como nós trabalhamos com isso, nós vemos muitos casos que avançam, progridem, e a gente vê o estado de sofrimento do paciente. Então, sim, existe esse impacto, mas esse impacto, conversando, né, com o companheiro ou a companheira, né, ele se torna secundário, apesar da importância, visto com que a doença pode vir a causar caso ela avance, né? É importante isso, a gente não adiar, a gente enfrentar, buscar saúde, tudo passa e lá na frente comemorar, até porque tem cura. Isso, exato. Tem exato. cura, então para que esperar? Não quero, estou com medo disso, enfrenta, dá a mão, tem muita gente envolvida, tem médicos que estão lá prontos para dar todo esse suporte, toda essa estrutura. Agora, doutora Nara, falando em estrutura, como é que vão ser essas ações? A gente vai falar depois só sobre câncer de pele aqui, que vale o cuidado, vale o alerta, passei por isso e sempre faço questão de falar e de enfatizar, de disseminar alerta, cuidado. Mas como é que vão ser essas ações em Patos de Minas, de orientação, de cuidados, de verificação relativa ao câncer de pele? Isso, então nós vamos falar sobre essa ação hoje, Ludmila, porque ela vai acontecer no dia 2 de dezembro. Então, já no início do mês, dezembro é o nosso mês laranja, né? O laranja é contra o câncer de pele. E então essa ação vai acontecer na Santa Casa, de 9 às 15 horas. As pessoas podem chegar, elas vão receber uma orientação sobre o câncer de pele, sobre como se prevenir, sobre identificar uma lesão que pode ser suspeita. Depois dessas orientações, as pessoas vão passar por um atendimento. E eu gostaria de dar a oportunidade de agradecer aos colegas, porque nós tivemos uma adesão grande dos dermatologistas e dos cirurgiões plásticos. Nós vamos ter vários colegas que se disponibilizaram voluntariamente a examinar as pessoas que forem. De graça. Então, as pessoas podem ir lá dia 2 de dezembro, às 9 horas da manhã, de 9 às 15. Que vai ser atendido de graça por especialistas para poder fazer essa orientação e rastreio. Isso, então vai ser feito um exame físico das pessoas, e as pessoas que tiverem lesões suspeitas ou que já forem diagnosticadas, elas serão tratadas. Essa campanha é uma campanha que acontece anualmente através da Sociedade Brasileira de Dermatologia, e esse ano nós vamos ter a oportunidade de ter a campanha aqui, né? É uma promoção da Associação Médica de Patos de Minas, junto com a Santa Casa e junto com os dermatologistas e cirurgiões plásticos da cidade.
Os pacientes que tiverem os diagnósticos vão ser alguns operados no mesmo dia, biopsiados no mesmo dia, e aqueles que a gente não conseguir atender a demanda no dia vão ser agendados e vão ser cuidados e tratados. Então, a nossa campanha, ela tem um caráter tanto de orientação quanto de resolução, né? Extremamente importante isso, porque às vezes a pessoa tem essa dificuldade, a gente sabe que a unidade básica de saúde é a porta de entrada para início de qualquer tratamento, de câncer é assim, e às vezes há relatos, a gente fez até a gente teve depoimento aqui no programa falando do câncer de mama, a gente fez uma matéria especial até aqui em Patos de Minas, mostrando como que é toda essa etapa, por onde começa e até a finalização de um tratamento. E às vezes as pessoas falam, até chegar a esse processo, né, de biópsia, de fazer esse diagnóstico da doença, tanto que essa etapa aí, ela pode ser longa, mesmo com todas as determinações, mas é um processo de angústia para a pessoa que tem uma suspeita. Então, tendo essas ações é extremamente importante para agilizar aí e de graça. Então, tem algum problema, tem suspeita, está em dúvida, não sabe, não tem ideia, vai lá, né, doutora? Sim, nós estamos de portas abertas para receber todo mundo, né? Você que é muito claro, você que é ruivo, você que tem muitas pintas, você que tem feridas que não cicatrizam, que estão, né, com dúvidas, nós estamos à disposição e nós queremos que você vá. E Dezembro Laranja tem mais informações detalhadas também com essa equipe, né, que está aqui conosco também, com mais pessoas para a gente enfatizar, falar mais sobre isso. É que a gente vem falando, não só nesse programa, mas sempre reforça aqui o tanto que a informação, ela é importante, ela é vital e pode nos salvar aí em várias medidas. Doutor Pablo, obrigada pela sua presença aqui no programa, é sempre muito importante a gente levar conhecimento e falar também que esse tratamento, do diagnóstico ao tratamento, também é uma garantia no Sistema Único de Saúde. Sim, hoje a gente conta com uma estrutura do início ao fim do tratamento pelo SUS, que muita gente ainda desconhece, então é importante dizer. Chega muito paciente para a gente falando, nossa, não sabia que aqui tinha isso, que eu podia fazer isso, que eu podia tratar aquilo. Então é importante saber e frisar e sempre informar sobre isso. É importante só enfatizar que o tratamento sim tem efeitos colaterais, mas alguns deles são momentâneos, são durante o tratamento e depois a gente consegue ter ganho de qualidade de vida e tempo de vida, que é muito importante. E eu que agradeço a oportunidade que você me dá, sempre de poder estar comunicando com o pessoal. Obrigada. Doutor Silas, prazer em conhecê-lo e obrigada por espalhar e aí levar mais informações. Cuidar é essencial. Eu que agradeço, Ludmila, pelo convite, né? Você tocou num assunto que eu queria ressaltar, a importância do médico, do posto de saúde, do médico de família. São profissionais extremamente importantes para nós, tá? Então, que a população tenha acompanhamento com esses profissionais, né? São profissionais que, para nós, têm muita relevância, porque o paciente, quando ele chega tardiamente, ele chega mais debilitado, o tratamento tem mais riscos, né? Então, é muito importante que a população saiba disso. E nós estamos na Santa Casa, no Centro Oncológico, né? E estamos à disposição dos pacientes para servir, tratar com carinho, com amor, acolhendo, tratando não só o corpo físico, mas também os aspectos psicológicos, dando assistência aos familiares da melhor maneira possível. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, doutora Nara, e parabéns pela iniciativa. Eu que agradeço e muito obrigada pela oportunidade de convidar o pessoal para a nossa campanha nacional contra o câncer de pele. Então anota aí, 2 de dezembro, vai lá na Santa Casa, de 9 às 15 horas, atendimento de graça. Se você precisar de algum procedimento, tem muitos especialistas, muitos voluntários, como a doutora Nara colocou aqui pra gente, para te atender da melhor forma e você sair de lá tranquilo ou com o diagnóstico em mãos, mas com o tratamento já alinhado. Cuide-se sempre. Tem sorteio na tela ou eu faço por aqui, hein, Vinícius? Me conta por... Como é que é? Então vai.
Vamos ver, agradecendo aqui todo mundo que participou, o doutor Pablo, o doutor Silas, doutora Nara, muita gente participando, elogiando, tem gente falando que é paciente do doutor Silas, agradecendo o acolhimento do doutor Pablo, parabenizando essa iniciativa. Cida ganhou o presente então do Boticário, do 99764, final 77. Doutor Pablo, só para responder aqui, que eu não posso deixar só para a gente ir embora, que eu estou atrasadíssima, rapidinho. É um paciente que operou, tem 47 dias, está com incontinência urinária. O que pode fazer e resolve com o tempo? A incontinência urinária pode ser uma sequela do tratamento cirúrgico, tá? Isso, obviamente, costuma ir melhorando com o tempo, tem fisioterapia, tem manejo, mas pode ser que fique essa sequela. Isso aí é acompanhamento médico, fazer fisioterapia, às vezes tem alguns remédios que a gente pode prescrever, mas é cuidar. Então bora, cuidar sempre. Muito obrigada de novo pela sua companhia, pela sua audiência. Beijo no seu coração, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.